todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Miguel Ramos, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores. Minha saudação ao eminente doutor Fábio Venzon, do Ministério Público Eleitoral. Saúdo a todos os senhores advogados que prestigiam e que participam desta sessão de julgamento. Minha saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação especial também à nossa assistência. Colegas, o primeiro julgamento da tarde se trata de um recurso eleitoral interposto por Vitor Almir de Azambuja Lopes, de número 0600025. A relatoria deste processo é do eminente desembargador Thompson Flores e é um pedido de preferência com sustentação oral pelo doutor Marcial Lucas Guastucci, que falará pelo recorrente Vitor Almir. Eu consulto o doutor Marcial se dispensa a leitura do relatório. Sim, não precisa ter. Está dispensado. Está dispensado. Está comigo a palavra? Está com a palavra, doutor. Excelentíssimos senhores desembargadores, demais serventuários da Justiça, esse processo de pedido de filiação do Vitor Almir foi feito aqui na comarca de Piratini e foi negado pelo juiz. O Vitor Almir pensava estar filiado e o partido do PTB de Piratini também pensava estar com essa filiação em dia, pois o requerente comunicou sua desfiliação partidária de outro partido do MDB em 12 de setembro de 2019. E tem um documento que comprova isso, assinado pelo secretário do MDB, Wilbur Pinheiro, e no mesmo dia ele filia-se ao PTB, conforme ficha interna. A reunião dos, então, filiados internamente, porque não tinha ainda o filia web, o partido estava se reformulando no município. Foi feita uma ata e o Vitor Almir constou como um dos dirigentes partidários. Essa ata foi remetida ao cartório eleitoral, aliás, ao cartório de registro de títulos e documentos da comarca de Piratini, em 28 de setembro de 2019, que houve lá o registro e o reconhecimento pelo o registrador cartorial da comarca de Piratini. E depois, agora há poucos dias, nós pedimos uma ficha, pedimos uma certidão da composição dos membros dos dirigentes do PTB, documento fornecido pelo cartório eleitoral, também anexo aos autos. E na composição aparece um dos dirigentes, está junto aí no coisa, está junto no processo, o senhor Vitor Almir. Bem, então, como se fez agora o pedido de filiação, como fomos revisar os filiados para fazer o registro dos pré-candidatos, ele não constava. E esse documento, o partido estava desativado em Piratini, teve apenas por um mês ativado. E foi ativado em 12 de setembro de 2019. Aliás, a nota foi 12 de setembro, perdão. Foi ativado em 29 de 10 de 2019, outubro. Como a filiação partidária se dá na segunda quinzena de outubro e na segunda quinzena de abril, já tinha passado a quinzena de filiação pelo Filia Web. Bem, o partido teve, vigindo de 29 de abril de 29 de outubro de 2019, apenas o resto o mês de novembro e um pouquinho de dezembro. E aí o Tribunal Eleitoral desconstituiu a vigência do partido, porque tinha algumas dívidas e pendências de prestação de conta. O partido estava desativado há 6 anos no município.
Aí o partido passou por uma reformulação interna e pagou as contas junto à Receita Federal, no valor de R$18.000, se não me engano, e foi conseguir reativar em março, posterior, de novo, ao período Filia Web, que só se daria em abril. Mas, em abril, todas aquelas pessoas que desejavam a concorrer, que foram, de novo, remetidos ao diretório regional, onde consta a remessa do Vitor Almir via Porto Alegre, aí pelo senhor Christian, que é um assessor de algum deputado em Porto Alegre. E, para nossa surpresa, não consta o nome dele na lista. Bem, então fiz, acho que, um resumo disso. Ele vem tentando filiar, tem 2 registros externos ali que demonstra a vontade de se filiar. Aliás, tem 3. Tem a ficha que consta ele como dirigente partidário no TSE desde setembro de 2019. Tem o pedido de filiação do partido anterior, que tem o documento, a assinatura do secretário do MDB, e no mesmo dia ele se filia ao PMDB, e tem o registro do cartório de documentos de Piratini, onde tem a ata dos novos dirigentes partidários que reabriram o PTB em Piratini, que não existia mais, que consta o senhor Vitor Almir como dirigente partidário. Então, por essas coisas, e resguardando a questão da vontade, trata-se de um trabalhador muito querido aqui na população de Piratini. É um trabalhador rural, representa o homem do campo, ele trabalha de alambrador, faz aramados, e essa pessoa tem as pessoas que confiam nele, que convidaram ele para ser candidato a vereador. Ele fez um esforço para concorrer à eleição, abrindo mão, até ele andava trabalhando em Bagé, nos aramados lá, abriu mão de uma condição melhor de trabalho para voltar para Piratini, terra natal dele, para concorrer a vereador. Então, pelo princípio democrático, demonstrada a vontade externa, a boa vontade dele concorrer, eu peço que seja reconsiderado essa decisão e considere o Vitor Almir filiado ao PTB, já que essa decisão não acarretará prejuízo a nenhum outro partido e nem a ninguém. Já tem 6 candidatos aqui em Brasília já aprovados, e oportunize, por questão democrática e levando em consideração que o partido não estava formado no município, considerando também que nos meses de abril e nos meses de outubro, na ocasião do Filia Web, depois da reformulação do partido em Piratini, o diretório municipal não teve esse acesso. Também tem poucos candidatos na legenda, são apenas 7 com o Vitor Almir. Dá essa oportunidade dele exercer o direito sagrado de ser votado. É uma pessoa íntegra, um pai de família exemplar, um trabalhador, e que representa democraticamente o segmento dele, que é de peão do interior do município, uma cidade que é eminentemente agropecuária, e isso é interessante, a pluralidade de pessoas na disputa eleitoral, para que os iguais tenham oportunidade de votar nos seus representantes de classe. E ele é um dos poucos representantes do interior. Então, fica essa a minha consideração aos eminentes desembargadores, que torne a filiação a filiação do Vitor Almir legal, torne apto, fazendo com que ele possa concorrer na eleição, visto que não tem não causará prejuízo a ninguém, e ele teve toda a boa vontade de se filiar, e pensamos que estava filiado. Os dirigentes partidários, também inexperientes, pensavam que ele estava filiado, porque é uma coisa contraditória, né? Ele aparecer na lista dos dirigentes partidários e não ter a filiação. Isso é bastante contraditório. Então, essa fica assim a minha consideração, meu respeito aos senhores desembargadores e o pedido que torne ele filiado, para dar a oportunidade democrática dele concorrer no pleito, que é a vontade dele, e ele representa uma comunidade importante do nosso município, que é a comunidade do meio rural. Nosso município é o 4º maior, aliás, é o 24º maior município em extensão rural, é totalmente agro-pastoril. Ele vem lá dos fundão do Cerro do Sandi, o senhor não conhece, mas é um lugar bem ermo mesmo, e tem uma população lá grande que ele representa. Era isso, doutores.
Uma boa tarde aos senhores. Fica aqui as minhas considerações e o meu pedido. Muito bem. Doutor Fábio Venzon, pelo Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, excelentíssimos presidente da Igreja do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos embargadores, integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, Secretaria, Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, ao doutor Marcial Lucas, também nossa saudação, uma saudação especial à nossa audiência. Esse caso é como tantos outros que já chegaram na Corte, relacionados a pleitos para ou declaração da filiação ou inclusão em lista especial, e que a Corte já por diversas vezes entendeu que o pedido deveria ter sido feito até a data de 16 de junho, esse pedido aqui foi feito em 4 de setembro, portanto seria extemporâneo, mas a Corte também diversas vezes já assentou que a questão pode ser decidida agora no registro de candidatura, quer dizer, pode ser levada agora para o registro de candidatura e eventualmente ser até decidida favoravelmente. O certo é que neste processo não é possível correta sentença, então, que indeferiu o pedido e nosso parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Então, passo a palavra ao eminente desembargador Thompson Flores, relator. Todos os integrantes do tribunal, cumprimentando o eminente procurador regional eleitoral, doutor Venzon, o doutor Rogério Vargas, que tão bem representa aqui o excelente corpo funcional da Corte, e um cumprimento especial ao nobre advogado e à nossa assistência. Senhor presidente, hoje nós temos uma pauta extensa e várias sustentações orais, e eu vou me permitir fazer um resumo. Casualmente, as minhas sustentações orais versam também a mesma questão, que é, como dito pelo eminente procurador eleitoral, uma matéria muito simples. Nós estamos julgando corriqueiramente aqui, e realmente aqui a questão é extemporânea. Eu vou, em homenagem ao eminente advogado, eu vou ler a ementa do acordo, porque a questão realmente é extremamente singela, e só peço aqui, senhor, aqui, ó. Faça uma análise da resolução, da interpretação do artigo 1º, parágrafo 2º da resolução 23596 de 19, do TSE, que justamente estabelece esse cronograma, e dito o seguinte: realizado extemporâneo, como é o caso, após o prazo estabelecido pelo TSE, inviável o pedido, circunstância que não impede que a matéria debatida possa ser revisitada por ocasião do eventual pedido de registro de candidatura, momento em que serão aferidas as provas capazes de demonstrar o vínculo da filiação, cujo vetor de análise será estabelecido nos termos da súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral. Senhor presidente, temos vários casos hoje, as minhas 3 sustentações orais versam essa questão, então é uma questão bastante singela. Eu voto por negar provimento ao recurso, rendendo aqui mais uma vez as minhas homenagens ao advogado. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Endossando as saudações feitas, estou de pleno acordo com o eminente relator. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, minha saudação a Vossa Excelência, a todos, ao nosso procurador eleitoral, ao doutor Rogério, aos advogados presentes, em especial ao doutor Marcial, que sustentou, e estou inteiramente de acordo com o eminente relator, porque, na verdade, o doutor Marcial, lá por ocasião do registro da candidatura, poderá voltar a desenvolver essa belíssima argumentação trazida aqui, mas que, lamentavelmente, não pode ser atendida. Tudo bem. Desembargador Miguel Ramos. Presidente, doutor Venzon, doutor Rogério, demais colegas, nobre advogado, doutor Marcel, eu voto integralmente com o relator, presidente. Tudo bem. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, em seu nome eu saúdo a Corte. Saudação que eu estendo ao doutor Fábio, doutor Rogério, doutor Marcial, lá de Piratini, uma das bandas da campanha. Senhor presidente, também acompanho o voto, eu também tenho processos na mesmo tom aí, eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, eminentes colegas, demais integrantes da Corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, excelentíssimo doutor Marcial Guastucci, que ocupou a tribuna, doutor Rogério Vargas, nosso secretário judiciário, estimados servidores do TRE, demais advogados já presentes na sala virtual e todos aqueles que nos assistem.
Senhor presidente, como já bem dito pelos que me antecederam, trata-se de matéria pacificada no âmbito desta corte, de sorte que eu estou votando integralmente com o eminente relator. Todos já votaram. Proclamando o resultado, então, negar o provimento à unanimidade. O próximo julgamento, o próximo recurso da pauta é o recurso 0066, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, e se trata aqui se trata de um recurso interposto por Terio de Brito Moraes contra a decisão do juiz da 8ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido para reconhecimento da filiação partidária ao PSC. Bem, sucede, colegas, que aqui é um pedido de preferência com sustentação oral por parte do Dr. Wilson Guerra Estivaletti, que está presente aqui para fazer a sustentação oral e a quem nós saudamos. Mas aí eu consulto o Dr. Wilson, que Vossa Excelência tem 4 processos, este 66, o 67, o 65 e o 64, que tratam da mesma matéria, do objeto, do mesmo pedido, apenas com candidatos, com interessados a candidato diferentes. Eu consulto o Dr. Wilson se concorda, já que todos os casos são iguais, depois nós vamos individualmente ouvir o voto de cada relator, mas se o Dr. Wilson concorda em fazer uma sustentação única, ao invés de 4 sustentações, né? E aí nós julgaremos na sequência esse e os demais. E também, oportunamente, consultaremos também o doutor Venzon pelo Ministério Público. Então, doutor Wilson, se for o caso, se o senhor, em razão de se tratar de 4, quiser um acréscimo no seu tempo regimental, podemos conceder. Vossa Excelência está de acordo em fazer uma sustentação oral para os 4, já que se trata do mesmo pedido, ou quer fazer individualmente? Boa tarde, doutor André Velarim, presidente dessa egrégia, desse egrégio tribunal. Quero homenagear, né, a sua eficiente atuação no nosso Tribunal Regional Eleitoral. Quero estender a todos os outros desembargadores que atuam de forma muito justa na nossa corte e saudar também o digníssimo representante procurador eleitoral. Até porque eu tive 7 situações análogas, que foram 7 pessoas que se filiaram juntos na mesma situação. Tá? 2 já foi dado procedência, 4 não estão nesse tribunal e tem uma 5ª para entrar na pauta. Até se o senhor quiser incluir, que não foi marcado ainda, não foi dado, está intimado o procurador para ele se manifestar, que é o 5º processo. Esse não podemos julgar hoje. Não, sim, mas os 4 não há problema, até porque a situação é a mesma para os 4. A hora que o senhor me permitir a palavra, eu inicio. Perfeito. Então vamos fazer assim. Esse agora é de relatoria do desembargador Silvio Moraes, depois nós vamos chamar os demais apenas para o resultado, já que todos têm um voto de conteúdo igual. E então, o senhor está com a palavra, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, doutor. Dispenso. Então, o senhor está com a palavra, a sua manifestação, então, será, já que a matéria é a mesma para os 4 processos, e se houver necessidade de mais tempo, lhe será concedido. Tá? Então, com a palavra, então, o doutor Wilson Estivaletti. A minha manifestação se refere ao Tério de Brito Moraes, a Valderez Alves da Rosa, a Carlos Roberto Posa e a Wilson Guerra Estivaletti. Certo, doutor? Perfeito. Inicialmente, doutor, fizemos a filiação
por situações de mudança de direção do PSC, onde assumiu a presidência do partido no Rio Grande do Sul a senhora Carmen Flores, que fazia parte de um projeto anteriormente que a gente havia trabalhado na eleição do PSL na questão da presidência do capitão Jair Bolsonaro. Em função da presidência ter passado para a mão da Carmen Flores, a gente fez a filiação e, quando ela toma posse, inicia-se a pandemia em março, em 20 de março. Foi feita a entrega de fichas de filiação para ela e, na troca de comando e na entrega das fichas à nova direção, acabou-se não cadastrando alguns filiados. A questão que baseia a nossa pretensão, doutor, é a boa-fé, porque quando a gente fez a filiação, existe, inclusive, o recibo junto do secretário do partido PSC, e existe também a apresentação do partido para nós, da filiação interna do partido na data do dia da nossa filiação. Essa comprovação, doutor, ela infelizmente, ela não foi levada ao sistema do Filia para 7 pessoas que ficaram de fora da filiação partidária, e isso nos causou um transtorno, e aí a gente provocou o judiciário para comprovar aquilo que estava realmente efetivado, que era o ato de filiação nossa, dos 4 que estão hoje pleiteando, e porque não existia como se manejar. Até porque, doutor, havia uma discussão naquele momento de que, como a eleição havia se expandido para o dia 15 de novembro, a lei eleitoral previa que há 6 meses das eleições, a pessoa que pleiteasse candidatar-se teria que estar filiado. Isso aí seria após o filia. Isso foi um entendimento particular de quem fez esse cadastramento, achando que não ia haver prejuízo, mas aconteceu prejuízo. Nós procuramos diretamente a filiação da minha esposa, a Raquel Francis Miller. Nós provocamos a zona eleitoral dela, que ela vota em Porto Alegre, e Porto Alegre, o Ministério Público concordou com a nossa tese, opinou favoravelmente, e o juiz da zona eleitoral deu procedência. Na mesma situação, o caso do Henrique, que é o rapaz que é o China, né, conhecido como China, jogador do Grêmio. Da mesma sorte, a zona eleitoral de Porto Alegre concordou, o Ministério Público, o procurador da Justiça Eleitoral concordou, e a juíza homologou da mesma forma. E ficou de fora eu, o senhor Tério, o senhor Carlos Posa e o senhor Valderez. Mas existe uma situação, doutor, que o procurador do primeiro grau, aqui da cidade de Bento Gonçalves, ele opina favoravelmente a nossa pretensão desses 4 que está sendo julgado hoje. Não existiu, por parte da Procuradoria aqui de Bento Gonçalves, óbvio, no que tange a confirmar o registro da filiação no prazo de 4 de abril, quando ela efetivamente foi realizada. A doutora Romani teve um entendimento diverso, ela não tornou improcedente, ela disse que ela só ia se manifestar no momento em que houvesse o registro de candidatura por parte desses filiados. E ela não entendia que não havia a boa-fé, que é o fator, né, que baliza a nossa pretensão, mas ela deixou para um segundo momento de avaliação. Como é temerário, doutor, a gente esperar que o registro de filiação haja o reconhecimento,
a gente procurou o judiciário anteriormente para que a gente possa ter mais segurança jurídica, para aí sim não estar em desnível ou não estar de forma desfavorável aos outros candidatos que estão já no seu registro no Filia. Aconteceu um outro problema, doutor, aqui na cidade de Bento Gonçalves, que não tão menos importante, a direção partidária abandonou o partido do PSC aqui na cidade e ele estava inativo. Essa foi a alegação de Bento Gonçalves não ter conseguido a nossa filiação. O presidente do partido, por isso que a gente foi via estadual, o presidente do partido, que é uma pessoa maravilhosa, ela não tem não temos nada desabonatória contra ela, ela preferiu migrar para outra agremiação e deixou o partido, né, sem a direção. E aí isso aí causou para nós um prejuízo muito grande, que extrapola a possibilidade do cidadão resolver por si só o seu ato de filiação. Por isso, a nossa pretensão, doutores, é que a justiça reconheça o direito líquido e certo do cidadão em se filiar, e houve a filiação em tempo hábil, para concorrer nesse pleito agora de 2020. A gente vem buscar a guarida de vocês para que a pretensão seja procedente à medida em que o direito se estabelece e ele se apresenta de forma líquida e certa, uma vez que existe a boa-fé e que o cidadão tomou todas as precauções. Inclusive, doutor, a gente, no verificar, a gente procurou o judiciário anteriormente, a gente não esperou o momento eleitoral apenas para buscar, para pleitear o direito. O que poderia, até a própria manifestação da juíza eleitoral no momento da homologação das candidaturas, dizer ou alegar que existiu uma certa desídia por parte do cidadão em reconhecendo que não foi atendido o seu direito, não tomou as devidas precauções. E, infelizmente, doutor André Vilarinho, a única tábua de salvação que tem o eleitor que não tem corretamente feito o seu registro de filiação é a Justiça Eleitoral. Então, doutor, os 4 recorrentes buscaram, e mesmo que entenda que a orientação desse tribunal é de maneira diversa, eu quero manifestar essa questão particular de que os eleitores buscaram, no momento que descobriram que não faziam parte do rol de filiados do partido, no Filia, mesmo estando filiado em tempo hábil, buscaram, à medida que descobriram, buscaram imediatamente o judiciário para reparar esse erro causado por uma pessoa. Então, entende os quatro recorrentes, doutor, que a não homologação, a não retroagir a filiação no tempo do dia 4 de abril junto ao sistema Filia causará muito prejuízo, porque o período eleitoral já iniciou, doutor, e não houve manifestação da juíza eleitoral ainda para que a gente pudesse contrapor, mas que a gente sabe que uma hora vai acontecer, e aí nos tiraria a segurança jurídica de fazer uma campanha equânime junto aos outros candidatos. Por isso, a gente pleiteia, junto ao tribunal agora, nesse momento, que nos conceda essa medida, essa benesse de nos garantir a possibilidade do eleitor fazer o julgo e fazer o juízo a respeito dos melhores nomes para representar os seus interesses junto à Câmara de Vereadores com o Tério e a Prefeitura Municipal com o doutor Carlos Posa. Era isso que eu tenho no momento, doutor. Muito obrigado pelo tempo e pela consideração. Obrigado também, doutor Estivalete. Entrou uma tela aqui. Eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon.
Excelentíssimo presidente, renovando as saudações, uma saudação ao doutor Wilson Stivaletti. Este caso é idêntico ao anterior, né? Então, sem maiores considerações e reportando as razões que eu já trouxe no processo anterior, né, já que a pauta é grande, nosso parecer, entendemos que aqui foi feito o pedido de maneira extemporânea. O pedido foi feito em 4 de setembro e por isso nós estamos optando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovando as saudações, uma saudação especial do Dr. Wilson Stivaletti, cumprimentando pela tranquilidade e a eloquência da defesa, mas, lamentavelmente, nós estamos jungidos à lei e ao prazo estabelecido. Realmente, o TSE, na sua resolução 357 de 2020, estabeleceu um prazo limite de 16 de junho para que fosse feito. E, evidentemente, que a nossa cognição aqui ela é limitada. Eu apenas me permito, evidentemente, confortá-lo sem antecipar nenhum julgamento, mas os argumentos trazidos por Vossa Excelência me parece que são bastante substanciosos, porque é assegurado que depois, por ocasião do registro, que é o momento próprio, com cognição exauriente, inclusive permitindo impugnação e uma maior dilação probatória, como eu estou dizendo no voto, Vossa Excelência poderá rediscutir essa matéria. Eu lamento e reconheço o desconforto e a insegurança jurídica dos pretendentes que, evidentemente, vão fazer a sua campanha sem ainda ter regularizado a sua situação, mas, na hipótese, seguindo a jurisprudência da Corte e as decisões unânimes que nós temos procedido, eu, doutor Wilson, estou votando no sentido, o acórdão, ele examina todas as questões, mas eu estou votando em manter a sentença e negar provimento à apelação, em que pese a força dos seus argumentos. É como voto, presidente. Muito bem. Colegas, conforme já foi reiteradamente referido aqui, se trata de uma matéria que a Corte já tem uma posição consolidada e, por isso, eu observo que não há nenhum voto divergente ao voto proferido pelo eminente relator. Então, eu consulto os colegas se algum dos colegas deseja fazer qualquer manifestação ou acréscimo ao voto já manifestado na rede, senão iremos proclamar o resultado. Bom, então, nada havendo a acrescentar, o recurso 060-0066 negar um provimento unânime. Na linha que nós adiantamos e que o doutor Wilson Stivaletti já se manifestou sobre os 4, então nós iremos agora consultar o relator nos seguintes e também o Ministério Público e proferir os resultados. Então, o próximo julgamento é o 060-067. A situação, como disse, é exatamente a mesma, né? De recurso contra indeferimento de pretensão de reconhecimento de filiação, e aqui foi interposto por Wilson Stivaletti. Eu passo, já que já houve a manifestação, a sustentação oral para esse processo, junto com o anterior, eu passo a consulto, então, e passo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon. Excelência, para todos os processos, o nosso parecer é idêntico, é pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renovo a saudação inicial, uma saudação ao doutor Wilson Stivaletti, lá da comarca de Bento Gonçalves, onde comecei lá como pretor, doutor Wilson. Há muito tempo atrás, talvez porque eu não era nem nascido, comecei a minha carreira de magistrado como pretor em Bento Gonçalves, nos idos anos de 1988. A particularidade desse processo, cara presidente, é que me parece que o doutor Wilson está em causa própria no meu feito, mas é uma situação idêntica ao que estamos julgando, e eu estou negando o provimento do recurso, senhor presidente. Perfeitamente. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação, acréscimo de voto.
Em não havendo, então, proclamamos o resultado. O recurso 0067, negaram o provimento unânime. Na mesma linha, o próximo é o 0065. Aqui se trata de um recurso interposto por Valderez Alves da Rosa, mesma situação, indeferimento de pretensão de reconhecimento de filiação, e a relatoria aqui é do eminente desembargador Thompson Flores. Já tendo havido a manifestação do ilustre advogado e tendo já o doutor Fábio Venzon também adiantado parecer semelhante para esse caso, assim como se trata de todos, eu apenas consulto os colegas, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, a questão mesmo dos anteriores, meu voto é por negar provimento ao recurso. Perfeitamente. Consulto os colegas se não há qualquer acréscimo a ser manifestado. Então, podemos proclamar o resultado. Negar um provimento unânime. Próximo é o processo 0064, também relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e aqui o recurso foi interposto por Carlos Roberto Posa, mesma situação, já houve manifestação do ilustre doutor Vilsto Valé e do ilustre procurador doutor Fábio Venzon. Então, consulto o voto do desembargador Thompson Flores. É a mesma situação, voto por negar provimento ao recurso. Perfeitamente. Consulto demais colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação acréscimo de voto. Então, podemos proclamar o resultado. A unanimidade negar um provimento. Agradeço o doutor Wilson Estivalé pela colaboração e compreensão em relação à nossa pauta. Próximo processo da pauta, doutor, prezados colegas. Se trata aqui de um recurso eleitoral com pedido liminar, interposto por Evandro Moacir Strauss, contra a sentença do juiz da 15ª Zona Eleitoral, que também, mesma situação, pedido de reconhecimento de filiação partidária, ao PDT. A relatoria... aqui nós tínhamos, colegas, manifestação de sustentação oral por parte do doutor Caetano Lopumo, e me chegou a informação de que o doutor Caetano teria desistido da sustentação oral. Consulto, doutor Caetano, Vossa Excelência abre mão da sustentação oral? Sim, Excelência. Em respeito à posição reiterada da Corte, acho que a sustentação oral perde sentido e agradeço Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutor Fábio Venzon quer se manifestar? Senhor presidente, é o mesmo parecer dos demais casos, parecer pelo conhecimento de provimento. Perfeitamente. Relatoria aqui, nesse caso, nesse recurso, é do desembargador Roberto Fraga. Com a palavra. Presidente, renova a saudação que eu estendo ao doutor Caetano, com o qual tive o prazer, o privilégio de, há pouco tempo atrás, dividir um espaço online, numa palestra, numa aula, realizada por um congresso. Senhor presidente, a situação idêntica, o voto é negando o provimento ao recurso. Perfeitamente. Consulto, na ausência, não se observa qualquer manifestação ao contrário de voto, aqui é a questão já pacificada na Corte. Ainda assim, cabe consultar os colegas se mantêm as manifestações, se alguém deseja fazer qualquer acréscimo. Não havendo, então, proclamamos o resultado. Recurso 0047. A unanimidade, confirmaram o indeferimento da liminar e negaram o provimento. Presidente, só registrar a saudação do doutor Caetano, presidente. Vou deixar registrada a saudação do doutor Caetano. Muito bem. O próximo julgamento se refere a uns embargos de declaração interpostos por Gaudêncio Cardoso Fidelis, contra acórdão dessa Corte, que acolheu parcialmente o primeiro desembargo interposto pelo candidato. A relatoria é do eminente desembargador Armínio da Rosa, não há intervenção ministerial e eu passo a palavra ao eminente relator.
Presidente, saudando Vossa Excelência, saudando a todos os colegas, doutor procurador, doutor Rogério, funcionários, tendo o doutor Rogério, funcionários, e os que nos ouvem, o desembargador Gerson, na sua audiência mais que fiel, uma especial saudação a ele. E se trata de segundo desembargo de declaração, e a questão que aqui é colocada, há o voto escrito que os colegas tiveram acesso, mas eu vou resumir oralmente. É que o embargante, pela segunda vez, questiona um tratamento não isonômico entre a situação dele e a situação do candidato Miguel Rosseto, aliás, de Miguel Rosseto. E diz que apresentou igualmente a mídia e mais ainda. Teria até um tratamento pior que o de Miguel Rosseto, porque este teria apresentado o segundo pedido, mas não teria apresentado a mídia, o que ele fez. Enfim, suma isto. Né? Mas, no entanto, já estava no voto anterior, onde transcrevi parte exponencial do voto de Vossa Excelência no julgamento, a respeito de que aqui tem uma diferença. Né? E, infelizmente, existe essa diferença. É que lá o candidato Rosseto, na primeira oportunidade, ele manifestou a situação de saúde do contador. Isso está já na situação dele, não. Foi apenas quando, depois de pautado o processo. Né? Vossa Excelência já tinha pautado, e aí que veio a informação do problema de saúde do contador. E ele tivera antes inúmeras oportunidades para trazer isto ao processo, que está destacado também no voto de Vossa Excelência. De sorte que não há aqui nenhuma contradição, nenhuma omissão, nenhuma obscuridade no julgamento dos anteriores embargos de declaração, e diante dessa diferença fática que há entre as situações. E a inconformidade com essa compreensão há de ser manifestada pela via recursal própria. Né? Eu compreendo muito a atuação do ilustre advogado, até realizei uma audiência por videoconferência com ele, mas o fato é esse. Sorte que estou desprovendo os embargos de declaração mais de uma vez, presidente. Muito bem. Observo que não há qualquer manifestação contrária dos demais. Eu gostaria, presidente, de manifestar rapidamente. Pois não. Obrigado. Renovando as saudações, então, em homenagem ao doutor Lucas Lazari, como houve uma referência a uma manifestação minha nesse julgamento referido pelo desembargador Armínio, por ocasião do julgamento das contas do então candidato Miguel Soldatelli Rosseto, eu me vejo levado, então, a fazer uma breve declaração de voto, e o faço nos seguintes termos, dizendo inicialmente que eu me sinto muito confortável para aderir ao voto do eminente relator, desembargador Armínio, porque bem lembro das circunstâncias do julgamento referido pelo embargante do então candidato Miguel Rosseto, o qual ele pretende como paradigmático para o presidente do julgamento, até mesmo pela situação de saúde do profissional contador, de todo merecedora de solidariedade, sem dúvida. Ocorre que as distinções, como bem apontado pelo eminente relator, devem ser ressalvadas, consideradas as circunstâncias fáticas diversas. Como muito bem pontuado pelo desembargador Armínio, o candidato Rosseto apresentou a prestação de contas retificadora, sem, no entanto, ela estar acompanhada da mídia respectiva. No caso, sob exame, os documentos, todos eles, foram apresentados a destempo, o que impede o reexame pleiteado, pois ocorrida a preclusão, matéria sobre a qual a Corte tem se debruçado e decidido uniformemente desde o ano passado. Com tais considerações, então, eminente presidente, eu estou acompanhando o voto do eminente relator e, como disse, faço essa breve declaração de voto apenas em homenagem ao Dr. Lucas Lazari pela circunstância de haver referido trecho de manifestação minha anterior naquele julgamento. Perfeito. Consulto se algum outro colega deseja se manifestar. E não havendo qualquer manifestação, então proclamamos o resultado. Embargos declaratórios 2842, rejeitados, unânime. O próximo recurso sim. Aqui se trata de um recurso interposto pelo MDB de Marau
Outra sentença do juízo da 62ª Zona que desaprovou contas. A relatoria é do eminente desembargador Armindo da Rosa, e eu passo a palavra ao eminente Dr. Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, renovando as saudações a todos. No presente caso, trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do MDB de Marau, relativa ao exercício financeiro de 2017. A sentença julgou desaprovadas as contas do partido, frente ao recebimento de recurso de origem não identificado, no valor de R$ 5.800. Aplicou multa de 4% e determinou a suspensão de distribuição e repasse das cotas do fundo partidário até o esclarecimento da origem do recurso ou até efetivo recolhimento ao Tesouro. Inconformado, o partido interpôs recurso alegando que um dos ingressos, que um dos valores, no valor de R$ 517 nos depósitos, a identificação equivocada se deu pelo banco, o qual digitou o CNPJ do próprio partido no campo que deveria constar com o CPF. E com relação aos valores restantes, afirma que os recibos de doação juntados comprovam a sua origem, constando o valor da recibos de doações. Esse é o documento que pretende ser utilizado. Bom, se a agência bancária possui informação quanto à origem individualizada dos depósitos realizados na conta do MDB, se ela tem como identificar os depositantes, essa informação deveria ter sido requerida pelos recorrentes ao banco, ou postulada ao juízo que oficiasse a instituição bancária para tanto. Assim, não tendo procedido os recorrentes, não se desincumbiram de seu ônus probatório, remanescendo a irregularidade tocante à ausência de identificação dos doadores. A informação bancária não pode ser suprida, outro sim, por documentos como recibos de doações, documentos produzidos unilateralmente pelo partido. Subsidiariamente, caso se entenda que restou comprovada a origem dos recursos, restou comprovada a origem dos recursos com base nesses documentos juntados, nesses recibos, então, aquelas pessoas que estão nos recibos seriam as pessoas que teriam feito a doação, então remanesceria o ilícito de recebimento de recursos de fonte vedada, exercente de cargo de chefia de direção, aí no montante um pouco inferior, 4.605, porque aquelas pessoas eram exercentes de cargo de chefia de direção. Então, teríamos ainda, de qualquer maneira, o ilícito da fonte vedada. Aqui, como o processo é físico, eu não tive acesso a ele, e o parecer foi dado num tempo anterior, quando ainda não estávamos aplicando o princípio da proporcionalidade, pode ser que seja o caso de retificar, a depender do percentual, até para uma aprovação com ressalvas, né? Mas como eu não tive acesso para saber quanto isso importa no percentual, aqui então mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a desaprovação das contas do partido e as sanções aplicadas. Parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador Armindo da Rosa. Presidente e colegas, doutor Venzon, também aqui é o voto escrito, preenchendo todos os reclamos formais, né? Mas eu vou ser seco aqui, se os colegas permitirem, né? Se Vossa Excelência permitir, os colegas permitirem. A questão é a seguinte: primeiro, tem um erro material na sentença quanto ao valor, né? Mas é perceptível que a sentença tratou do valor certo, só que no final deu um erro material. Que na largada, né, eu falo a respeito dele. Que são os R$ 517 que a sentença teve por irregular, mas esqueceu lá quando falou em 5.800. Na verdade, são 6.000 e pouco, que eu já falo aqui. 6.337. A questão nuclear é a insuficiência da documentação, não é? O ET 617 se diz, o banco é que errou, mas ele tem que conferir. Eu acho que todos nós conferimos aí os DOCs, TEDs, né? Até antes de confirmar, de fazer qualquer pagamento. Dá uma olhadinha para ver se não está colocando na conta errada. E se foi culpa, bom, responde-se pela culpa. E os outros são a insuficiência dos documentos, né? Os recibos aqui inteiramente insuficientes, né? E a juíza diz isso aí, não é? Tem que ter, né, um documento próprio, a conta especial, etc. De sorte que, nesse ponto, e é 61% a diferença, doutor Fábio, de sorte que não é de pequeno valor, né? Eu ali já na ementa já consigo isto, né? O montante regular representa 61% dos recursos obtidos. Então, não é caso de ponderação e aprovação com ressalva, é caso de desaprovação mesmo. Eu só provejo, em parte, o recurso naquilo que diz com a suspensão de repasses que a sentença de ofício aplicou, não é? Então, nesse ponto, eu estou provendo, em parte, o recurso para afastar esse capítulo sentencial. É o voto, presidente. Muito bem. Na mesma linha, eu observo que não há qualquer voto divergente ao voto do relator e consulto, então,
os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo, manifestação de voto, ou mantendo os votos já proferidos na rede. Então, nada havendo a acrescentar, podemos proclamar o resultado. A unanimidade deram parcial provimento ao recurso a fim de afastar a penalidade de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, mantendo a desaprovação das contas e determinando o recolhimento de valor irregular ao erário, recalculado para R$ 6.337, acrescido de multa no percentual de 4%. O próximo julgamento da pauta é o recurso eleitoral 2388, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, e aqui também é um recurso do MDB de Novo Hamburgo, contra a sentença que desaprovou suas contas relativas a 2017. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, nesse caso, o MDB recorre e ele não, a desaprovação foi por recebimento de recurso de origem do valor R$ 789,01 e acrescido de multa, né, de 10%. Sendo que a discussão diz respeito exatamente ao percentual e à consequência, né? Então, nós verificamos aqui que, na verdade, o percentual seria 9,80%, ou menos de 10%, né? E, em razão disso, eu vou até retificar o parecer aqui, para provimento do recurso, a fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas, e aí, aprovando-se com ressalvas, afasta-se a multa aplicada, né? Porque essa pressupõe a desaprovação. Esse é o parecer. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, renovando as saudações, seguindo a mesma esteira adotada pelo desembargador Armínio, realmente eu estou reconhecendo que é 9,80, né, as receitas auferidas, o valor é R$ 789, então eu estou votando no mesmo sentido apregoado pelo procurador, né, aprovando as contas com ressalvas, né, e circunstância que afasta a aplicação da multa, mas não a determinação de recolhimento da quantia impugnada ao Tesouro Nacional. Não houve o recurso na origem, então nós não podemos alterar, segundo a postulação do ex-procurador, e atenção ao tanto devoluto quanto apelato e a não reformar-se imperfos. Então, é como estou votando. Muito bem. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ou manifestação de voto aos que já foram lançados na rede, nada havendo a ser acrescido. Então, proclamando o resultado, a unanimidade rejeitaram a preliminar e deram provimento ao recurso a fim de aprovar as contas com ressalvas, afastando a multa incidente sobre o montante irregular e mantendo a determinação do recolhimento de R$ 789,01 ao Tesouro Nacional. Próximo recurso eleitoral se trata de um recurso da União contra a decisão proferida pelo juiz da 124ª Zona que extinguiu o processo. A relatoria desse processo é do eminente desembargador Silvio Moraes. Eu passo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, mais integrantes da Corte, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, se enquadra no previsto no inciso 5 do artigo 924 do CPC, que é a natureza jurídica de sentença, então passível de apelação, sendo que é possível, pelo princípio da fungibilidade recursal, conhecê-la como apelação, inclusive em relação ao prazo. A intimação foi em 21 de agosto e o recurso foi interposto em 27 de agosto. Então, ele opina pelo conhecimento. No mérito, é referido que o crédito em execução dos presentes autos detém natureza de dívida ativa não tributária, porque diz respeito simplesmente a uma determinação de recolhimento de recursos de fonte vedada que foram recebidos. Né? Então, foi recebido um recurso, está determinando o recolhimento desse recurso. E que o prazo prescricional do artigo seria aplicável o prazo prescricional do artigo 205 do Código Civil, ou seja, 10 anos. Aí cita uma jurisprudência aqui do STJ.
E, além disso, o crédito exequendo submete-se a regras aplicáveis à execução de dívida ativa da Fazenda Pública mediante ação executiva fiscal, conforme previsto no inciso 4 do artigo 367 do Código Eleitoral. No parecer, tem vários, é descrito, é feito um histórico de vários momentos em que a União se manifesta, que ela movimenta o processo, então não vou aqui citar, mas são vários, em vários momentos a União realmente se manifestou nos autos, então não houve inércia do exequente. Ela requereu diversas providências ao juiz eleitoral, ainda em prazo hábil para tanto, a fim de cobrar o débito cujo valor é expressivo, R$ 58.177,44. Mesmo que inércia houvesse no período contado a partir do que peticionado pela União nas folhas 182 e 183, petição protocolada na data de 8 de janeiro de 2018, e que é tida aqui no parecer como esse documento seria o que marca o início do ajuizamento da execução, então 8 de janeiro de 2018, então teria que ter passado 10 anos. E aí não passou, então, inclusive, para fim de verificação de eventual prescrição intercorrente, então esse fenômeno processual somente estaria presente caso verificado o decurso de 10 anos a partir do ajuizamento, então também não teria havido, falar em prescrição intercorrente. Então, cabível a hipótese dos autos, assim cabível para a hipótese dos autos, acaso não venha a ser encontrados bens penhoráveis, o arquivamento dos autos na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 40 da Lei da Execução Fiscal. É disposto opina a Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento, devendo os autos retornarem à origem para que se dê prosseguimento ao cumprimento da sentença. Vai aparecer. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, o voto também é nesse sentido. Eu apliquei a fungibilidade do recurso para efeito de admitir e conhecer o recurso nominado como apelação. De fato, não houve inatividade da Advocacia Geral da União no exercício da função a caracterizar abandono de causa, muito menos o decurso do lapso da prescrição intercorrente. Eu examinei isto no acórdão, está lá a doutrina, a jurisprudência, de sorte que, então, estou também dando provimento ao recurso, com o retorno dos autos à origem. Perfeito. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ou manifestação de voto, ou se tão somente confirmam os votos proferidos na rede. Nada havendo... Senhor presidente, só registrar a bela aplicação do princípio da fungibilidade do desembargador Silvio. Muito bem. Obrigado, desembargador. Perfeitamente. Algum colega mais deseja se manifestar? Não havendo, então, vamos proclamar o resultado. O recurso 14.615, a unanimidade deram provimento para determinar o retorno dos autos à origem. O próximo recurso é interposto por Lúcia Terezinha Machado Brits, recurso número 0065, e se trata desses casos de pedido de filiação, de regularização que foi indeferido na origem. A relatoria é do eminente desembargador Silvio Moraes e eu passo a palavra ao doutor Fábio Venzon. Qual é o número dele na pauta, presidente? É o 0065. Obrigado. 0065. Número 11 da pauta. Luci Terezinha Machado Brito, Xangri-Lá. Senhor presidente, pelas mesmas razões já externadas, parecerem o pedido foi feito em 5 de setembro, né? Então, pelas mesmas razões já externadas, opino pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito presidente, bem. O voto no mesmo sentido, presidente, pelas razões também já trazidas anteriormente. Se percebe que são muitos e serão mais ainda. É verdade. Bem, então, consulte os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação ou acréscimo de voto. Então, podemos proclamar o resultado. Recurso 060-0065. A unanimidade afastaram a preliminar e negaram o provimento. O próximo é um embargo de declaração 7385, interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão que negou provimento ao recurso eleitoral. A relatoria do eminente desembargador Roberto Fraga e não havendo intervenção ministerial para se tratar de embargo, eu passo a palavra ao eminente relator. Presidente, renova as saudações, né, já iniciadas, já repetidas. Senhor presidente, com a devida haver do Ministério Público Eleitoral, eu não vejo aqui nenhuma das hipóteses do artigo 1022 do CPC,
pelo que, senhor presidente, eu encaminho um voto pela rejeição dos embargos, senhor presidente. Perfeitamente. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação, acréscimo de voto, nada havendo a ser acrescido, então, proclamando o resultado, embargo 7385, rejeitados, unânime. Próximo recurso eleitoral é o número 2841, relatoria do desembargador Roberto Fraga, e se trata aqui de um recurso interposto pelo PDT de Horizontina contra a sentença que desaprovou contas do exercício de 2018. Com a palavra, o eminente relator, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, eminentes desembargadores, recurso, então, do PDT de Horizontina, da decisão que desaprovou as contas em relação ao recebimento de recursos oriundos de fonte vedada, no valor de R$ 2.492, acrescentou multa de 20% e suspendeu o recebimento de cotas fundo partidário pelo prazo de 2 meses. A agremiação recorre e junta fichas de filiação, querendo, então, alegar que seriam pessoas que estariam filiadas ao partido, né? Então, haveria o permissivo. Contudo, tais documentos foram produzidos unilateralmente, são destituídos de fé pública, sendo que, de acordo com os documentos emitidos pela Justiça Eleitoral, folhas 36 e 38, trata-se de doadores não filiados a partido político, e mais realizada consulta através do site FiliWeb, tampouco se identificou a filiação destes. Pode haver eventual aqui retificação, como eu não tive acesso ao processo físico, né? Eu não tive acesso, a depender do percentual, eu até retificaria o parecer, porque eu não sei quanto que este valor representa em relação ao todo. Porque aí, se houvesse realmente aprovação com ressalvas, aí excluiria, segundo o nosso entendimento, apenas a multa, mas excluiria a multa. Caso contrário, fica, então, mantido o parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, o meu voto caminha no mesmo sentido da manifestação ministerial, ou muito próximo disso. Também não vejo como essa documentação acostada aos autos, né, ter a sua eficácia reconhecida. Né. A única diferenciação que eu faço, senhor presidente, é que eu dou um parcial provimento para reduzir a multa, que foi fixada em 20%, eu estou reduzindo para 5%. É um parcial provimento apenas para redução da multa, senhor presidente. Perfeitamente. Consulto a todos os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação, acréscimo de voto aos votos já lançados na rede. Nada havendo a ser acrescido, então podemos proclamar o resultado. Recurso eleitoral 2841. A unanimidade deram parcial provimento a fim de reduzir a multa aplicada para 5% sobre a quantia apontada como irregular, mantendo a desaprovação de contas e a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo período de 2 meses, e determinar o recolhimento de R$ 2.492, acrescido de multa de R$ 124,60 ao Tesouro. O próximo é um recurso 0600031, novamente, dos casos de indeferimento de pretensão de reconhecimento de filiação. O recurso foi interposto por Natália Dutra da Silva, que pretendia se filiar ao PDT de Arroio Grande. A relatoria é do eminente desembargador Roberto Fraga e eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, eminentes desembargadores, eu até gostaria já adiantar o meu parecer em relação aos outros 3. Tem o 3857, 3012, o 2447 e o 2093. Não. É o 2447, o 3012 e o 3857, e esse é o 3194, exatamente. Então, esses 4 aí, todos eles, os pedidos foram feitos depois de 16 de junho, então o nosso parecer para todos esses processos é o mesmo, parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Perfeitamente. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, situação idêntica, encaminhamento de voto no mesmo sentido pela negativa de provimento ao recurso, senhor presidente. Muito bem. Consulto os demais colegas se alguém quer fazer qualquer manifestação, acréscimo ao voto já lançados. Em não havendo, negar um provimento ao recurso unânime. Próximo também
é um recurso contra indeferimento de inclusão em lista especial. O recurso foi interposto por Douglas da Silva César Júnior, traz o número 060038. A relatoria também é do eminente desembargador Roberto Fraga. Nesse caso, há a declaração de impedimento por parte do eminente desembargador Miguel Ramos Moraes, Miguel Antônio Silveira Ramos, desculpe, desembargador Miguel. É a quantidade de processo aí que nos confunde, ainda por cima... A quantidade de nomes que tem que lidar no mesmo tempo. É o nosso parentesco também. Nós somos parentes. Do processo, ficou tocando o celular aqui. O Silvio é meu irmão, por isso. Perfeito. Tá, então, impedir, não participará do julgamento o desembargador Miguel Antônio Silveira Ramos. A relatoria do desembargador Fraga. O Ministério Público já manifestou, juntamente com os demais, seu parecer, e eu passo a palavra ao desembargador Fraga, relator. Presidente, caros colegas, mesma situação, o voto encaminha-se pelo não acolhimento do recurso. Perfeito. Demais colegas, consulte se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ou manifestação. Em não havendo, proclamamos o resultado. Então, a unanimidade, confirmar o indeferimento da liminar e negar o provimento ao recurso. Não participou do julgamento, desembargador eleitoral Miguel Ramos. Perfeito. O próximo também se trata de um recurso número 060030, interposto por Sucelen Gomes Medeiros. Outra decisão que julgou improcedente pedido de inclusão em listagem afiliados. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo de Effenteler. O Ministério Público Eleitoral já se manifestou juntamente com os demais casos, que se trata de caso novamente repetido aqui, e eu passo a palavra ao desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, renovadas as saudações. Caso idêntico aos já vários julgados na pauta de hoje e anteriormente, com posição consolidada da Corte. Neste caso, o pedido foi levado à zona eleitoral em 9 de setembro, portanto, absolutamente extemporâneo, de modo que eu estou improvendo o recurso. Muito bem. Consulte os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ou manifestação de voto, e não havendo, proclamamos o resultado, negaram o provimento unânime. Próximo recurso é o 060024, relatoria também do desembargador Gustavo de Effenteler. E aqui se trata de um recurso interposto por Renata Azevedo Pérez contra a decisão do juiz eleitoral que indeferiu o pedido de inclusão em lista de filiados ao PDT de Piratini. O Ministério Público Eleitoral já proferiu parecer nesse caso, justamente dada a repetitividade. Eu passo a palavra também aqui ao desembargador Gustavo de Effenteler. Senhor presidente, renovando mais uma vez as saudações, caso idêntico, e nesta situação concreta, o pedido foi apresentado na zona eleitoral no dia 1º de setembro, portanto, a destempo. Deste modo, eu estou votando pelo improvimento do recurso. Muito bem. Consultamos os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo. Em não havendo, a unanimidade confirmaram o indeferimento da liminar e negaram o provimento ao recurso. Unânime. O próximo se trata de um recurso interposto pelo Ministério Público contra a decisão do juiz eleitoral da 18ª Zona, Dom Pedrito, que julgou improcedente representação de Vieira, propaganda eleitoral antecipada, do eminente desembargador Thompson Flores, e eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Neste caso, existe um aspecto agora, um detalhe que surgiu
depois, inclusive, do nosso parecer, foi peticionado nos autos por parte do representado, dizendo que não se candidatou, certo? Eu entendo que o melhor, o ideal seria que, porque não tem uma comprovação, ele afirma isso, mas a Justiça Eleitoral tem essa informação, né? Então, poderia ser convertido no julgamento em diligência para ser certificado isso. Caso se entenda que não é o caso de certificar, que, enfim, vamos entender que acredito na boa-fé de quem está alegando algo que nós, com a maior facilidade, nós vamos confirmar se é verdade ou não, né? Então, mas não consigo acreditar que a pessoa viesse trazer essa informação para tentar extinguir o feito e não ser verdade, né? Mas eu me sentiria mais seguro com a conversão do julgamento de diligência, com uma certidão da Justiça Eleitoral nesse sentido. Mas se não for feito assim, eu já adentro na questão. Me parece que seria o caso, efetivamente, de extinção do feito sem resolução do mérito. Por que eu digo isso? Por ausência de interesse processual. Mas por que eu afirmo isso? Porque me parece, como eu já referi várias vezes aqui, o objeto da propaganda, da vedação à propaganda é uma coisa positiva. Propaganda positiva é uma coisa boa, traz informações para os eleitores, propaganda positiva. Desde que ela não seja desequilibrada, desvirtuada, desde que o recurso financeiro ou o uso da máquina pública não importe em um desequilíbrio na propaganda, em que o eleitor só tem acesso a informações de um candidato e não tem acesso aos demais. Aí, na verdade, isso distorce a vontade do eleitorado. Então, essa é a razão para a vedação à propaganda, para a limitação à propaganda em determinado período e determinadas vedações no período de pré-campanha. O objetivo é esse, evitar que um candidato muito rico esteja desde março fazendo campanha, enquanto o outro que não tem recursos não consiga. Isso também não é positivo. Então, este é o objetivo. Agora, quando a pessoa nem mesmo se candidata, eu acho que não há qualquer lesividade ao bem jurídico tutelado. Nós estamos falando de uma norma punitiva, ela aplica uma multa. Então, ela tem um bem jurídico tutelado por trás. Não é por nada que se aplica uma multa. Não é pelo mero descumprimento da norma formalmente que se aplica. Isso em direito penal, inclusive, a gente sabe, né? Um falso sem nenhuma potencialidade lesiva não importa em condenação. E, neste caso aqui, se a pessoa nem mesmo candidata é evidente que tudo que ela fez não desequilibrou a igualdade de oportunidade entre os candidatos, que, na verdade, o que nos interessa saber qual o resultado disso para o momento da eleição. Né? Qualquer coisa que ele tenha feito não vai ter nenhum resultado para o momento da eleição. Então, não vai violar o bem jurídico tutelado pela norma. Se não vai violar o bem jurídico tutelado pela norma, não vejo sentido de aplicar uma sanção. Né? E o Ministério Público não tem interesse processual no prosseguimento do feito para aplicar uma sanção para um fato que não tem nenhuma potencialidade lesiva. Então, eu entenderia que é o caso de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência superveniente do interesse processual, interesse de agir. Contudo, subsidiariamente, caso se entenda que não é o caso de se decidir a questão em sede de preliminar, de extinção do feito sem resolução do mérito, então, no mérito, seria pela improcedência também da representação, o provimento do recurso para julgar improcedente a representação, exatamente pelas mesmas razões. Né? O meu parecer, inclusive, era no sentido de que havia o ilícito. Meu parecer era no sentido da existência do ilícito. Na verdade, assim, foi julgado improcedente, o Ministério Público é que está recorrendo. Né? Então, na verdade, eu entendi que havia o ilícito. Mas era uma questão assim, até controversa, porque a pessoa ele começou a dar aulas gratuitamente, né, nesse período, e o Ministério Público entendeu que isso aí poderia se caracterizar como um meio proscrito na campanha, que seria um brinde, entender assim, uma vantagem para o eleitor. Né? Então ele entendeu que era meio proscrito na campanha e por isso não poderia acontecer nesse momento, caracterizando a propaganda eleitoral antecipada. E nós concordamos até com o promotor. Mas, diante dessa informação aqui, já então estamos entendendo que ou se extingue o feito sem resolução do mérito por ausência previamente do interesse de agir, ou se julga improcedente a representação. Então, eu estou retificando o parecer, mas me sentiria mais confortável se realmente tivesse uma certidão da Justiça atestando o que foi alegado aí pelo representado. Muito bem. Colegas, eu estou com bastante instabilidade aqui na minha internet. Paralisar aí, os colegas podem me avisar por sinais, até porque se cortar a conexão. O Thompson Flores, desembargador. Senhor presidente, eu vou então. Eu não estou ouvindo você. Está me ouvindo, não? Agora sim, mas está cortando.
Eu estava dizendo, Vossa Excelência está com a palavra. Pois não. Senhor presidente, tendo em vista a preliminar formulada agora no voto do eminente, no parecer do eminente Procurador Regional Eleitoral, eu vou me permitir, com a devida vênia, votar pela sua rejeição. Há um princípio do nosso Código de Processo Civil que se aplica e que já vinha, foi uma das inovações do Código do professor Alfredo Busaid. A meu modesto juízo, eu vou entrar na seara aqui do nosso mestre desembargador Armínio, mas Alfredo Busaid foi, a meu juízo, o maior processualista desse Brasil, a tal ponto que a primorosa exposição de motivos do Código 73 é reproduzida na íntegra no atual Código de Processo Civil, da qual este sim eu não sou muito simpático. Mas no Código do professor Busaid, tinha um artigo que foi reproduzido no atual que diz: não será acolhida uma preliminar que beneficia a parte se o mérito poderá ser decidido favoravelmente a ela. Me parece que aqui tem plena aplicação. A sentença foi favorável ao recorrente, mesmo que ele não tenha pretensão a concorrer a cargo eletivo. O fato é que há um recurso do Ministério Público, e se nós pudermos decidir no mérito em favor a ele, me parece que essa é a solução que deve prevalecer. E o meu voto, então, senhor presidente, tendo em vista até a modificação do parecer do Ministério Público no mérito, é pela confirmação da sentença, negando provimento ao recurso, porque efetivamente não há prova dos autos. Eu já julguei um processo de minha relatoria, eu acho que nos últimos 20 dias, em que versava a questão idêntica a esta aqui. E outros colegas também já votaram. Não há aqui, no caso dos autos, prova de que efetivamente houve uma infringência à legislação eleitoral. E apenas em homenagem ao nosso estimadíssimo Procurador Regional Eleitoral, eu vou ler o último item da minha proposta de emenda ao acordo. Inexistência de prova a demonstrar a ocorrência do pedido explícito de votos, tampouco de qualquer das condutas permitidas pelo artigo 36, letra A, da Lei das Eleições. Não havendo conteúdo eleitoral, verifica-se o que a jurisprudência tem denominado de indiferente eleitoral, situando-se fora da alçada desta justiça especializada. Assim, senhor presidente, resumidamente, eu voto por rejeitar a preliminar, com a devida vênia, e no mérito por negar provimento ao recurso, confirmando integralmente a sentença. É o meu voto, senhor presidente. Desembargador Armínio da Rosa. Em acordo com o desembargador Thompson, inclusive na sua referência ao professor Alfredo Busaid. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, eu quero... Desembargador Silvio Moraes. Acompanho integralmente o voto do relator. Quero fazer um elogio ao desembargador Thompson, que nos traz aqui, nos brinda aqui com a referência ao ministro Tarcísio Vieira, ao ministro Barroso, né, aquelas 3 premissas para que se caracterize, né, a propaganda eleitoral antecipada ou não. Depois também uma manifestação expressa com relação ao indiferente eleitoral, e de sorte que quero cumprimentá-lo pela riqueza do conteúdo do voto, e também estender uma saudação ao valoroso povo de Dom Pedrito, presidente, minha terra natal, aonde fiquei até os 22 anos de idade, fui radialista e fui muito feliz nessa cidade de Dom Pedrito, embora o parentesco tenha reduzido, sempre que posso eu volto lá para relembrar a caixa d'água e olhar, pelo menos, as águas do Rio Santa Maria, que era a nossa praia do Chiquilim, maravilhosa em tempos idos e que agora está praticamente extinta, infelizmente. Muito obrigado. Com o relator, é o meu voto. Muito bem. Internet que está prejudicando. Espero que os colegas estejam me escutando. Sim. Desembargador Miguel Ramos. Presidente, voto com o relator. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, tardiamente, uma saudação ao doutor Gerson, que estava conosco aí. Né? Senhor presidente, elogiando o voto do eminente relator, eu o acompanho. Muito bem. Desembargador Gustavo. Com o relator, senhor presidente. Obrigado.
Então, proclamando o resultado, todos já votaram. A unanimidade negaram o provimento ao recurso. Com isso, nós encerramos a pauta jurisdicional e entramos na pauta administrativa. O primeiro processo da pauta administrativa de minha relatoria, uma requisição de servidor. Espero que estejam me escutando. Se trata aqui de uma requisição da servidora Edinara Lazarotto, que é funcionária da Prefeitura de Santa Rita. E vai atuar na de Canoas. Os requisitos legais foram atendidos. Estou votando por deferir pedido de requisição. Os colegas estão me escutando? Sim. Perfeitamente, presidente. Perfeitamente, presidente. Obrigado. Bem, com todos os demais colegas, se estão de acordo com os pedidos legais, estando todos de acordo, então, chamando o resultado, requisição 060, unânime. O próximo também é um pedido do Eduardo Oliveira Fischer, que atua na Departamento Nacional no DENIT. E o pedido é do juízo da 77ª Zona Eleitoral. Os requisitos se fazem presentes. E o meu voto é no sentido de ser deferida a requisição. Consulto a todos os colegas se estão de acordo com as legais, estando presente, estando unanimidade, deferiram o pedido de requisição. Esse foi o do Eduardo Fischer. O último processo da pauta, colegas, é uma proposta de alteração de ato regimental que eu encaminhei aos colegas, no sentido, inclusive, com manifestação de exposição de motivos, no qual procuramos apresentar aos colegas. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Obrigado. Então, nós a conveniência de colocarmos regimentalmente os critérios e a forma de substituição, já que não havia no nosso regimento, principalmente a substituição no período eleitoral. Então, nós estamos aqui propondo, colegas, conforme o voto que foi encaminhado, proposta de voto encaminhado aos colegas e da exposição de motivos, alteração regimental ao artigo das eleições do presidente e incluir o inciso 40º para apreciação de medidas urgentes no período eleitoral e recesso forense. E também a proposta de parágrafos no artigo 37, dizendo a forma como essa substituição ocorrerá, observando-se como critério de preferência para escolha dos períodos crescente de antiguidade dos membros do tribunal a partir do vice-presidente. E também o parágrafo 10º, que os plantões de véspera e dia da eleição poderão ser realizados pelo presidente a critério deste em seu impedimento pelo vice. Estas são, colegas, as
as propostas de alteração regimental e se trata, conforme a exposição de motivos, das peculiaridades do nosso tribunal, de só apenas sétimo, e principalmente visando a substituição no período de eleições e recesso, quando no período normal permanece o sistema que se vem adotando. Consulto os colegas, então, o voto dessa presidência no sentido de se adotar essas alterações regimentais. Consulto os eminentes colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ou proposta de voto em sentido diferente. Presidente, eu quero cumprimentar. Colegas? Pois sim, não. Sim, eu queria aproveitar para cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho feito, seja pela celeridade, pela qualidade e por aqueles que o auxiliaram nessa tarefa. E já desde logo, como eu não tenho filho ou neto para cuidar, eu me ofereço, presidente, para ficar em último lugar na escolha do plantão. Dou a primazia aos colegas. Muito bem. Muito obrigado, desembargador Armínio. E não sei se algum colega mais deseja se manifestar. Em relação aos cumprimentos, eu quero, naturalmente, dividir com os colegas que participaram efetivamente dessa proposta, que foi o Dr. Rogério Vargas e sua equipe judiciária, e também do Dr. João Marcelo, que é o assessor da presidência, que dividimos, trouxeram informações, subsídios, pesquisas, enfim, fazendo essa... Professor Flores, queria se manifestar? Senhor presidente, é apenas também para me associar aos cumprimentos feitos pelo desembargador Abreu. Realmente foi brilhante a proposta e estendo os cumprimentos à sua equipe. É apenas isso. Estou plenamente de acordo. Muito obrigado. Eu não sei se, como eu sinto que há uma instabilidade aqui na internet, não sei se me ouviram, mas especialmente quando eu dividi, obviamente, não sei se ouviram essa parte, dividindo com o Dr. Rogério Vargas, sua equipe, e o Dr. João, esse que realmente foram incansáveis e competentes na pesquisa que pedimos, dos outros tribunais, e do Tribunal de Justiça, evidentemente, e também, inclusive, do TRF4, que adota a situação semelhante. Bem, colegas, então, não sei se algum colega mais deseja se manifestar, senão vamos proclamar o resultado. Estando todos de acordo, então aprovaram a unanimidade a alteração. A nossa próxima sessão, colegas, é nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 14 horas. Agradeço a participação de todos. Boa tarde e bom trabalho. Boa tarde, colegas. Boa tarde, boa tarde. Obrigado. Boa tarde, cuidem-se. Tudo de bom. Espero que amanhã a internet esteja melhor aqui.